cantando e louvando a Deus. A gente pode fazer isso cantando agora e também louvando o nosso pensamento, e quando estivermos ouvindo o sermão, de todas as maneiras. Muitas maneiras nós podemos louvar a Deus. E agora, para louvarmos com a nossa linda voz, porque quando ela chega lá no céu, ela vai transformada, né? E se for do jeito que está aqui, o negócio está, pelo menos da minha parte. Hino 95. O hino 95 diz: Cristo é tudo para mim. Se Ele é tudo, eu não preciso de mais nada. Não é verdade? Eu não preciso me preocupar com nada. Ter ansiedade em nada. Porque Deus provê para mim. Eu tenho que acreditar nisso. Cristo é tudo para mim. Com esse pensamento, cantemos. Cristo é tudo para mim, viver, sonhar, cantar, é minha força, meu bordão, sem Ele que penar. Quando em pensar a Ele vou, pois meu Jesus jamais falhou. Em pensar faz-me alegrar, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, amigo em aflição. Eu nele bênçãos vou buscar e dar-me em profusão. Chuva, sol e luz, colheita farta, dons a fluz. Sol, chuva e luz, bênçãos a cruz. Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, leal eu lhe serei. Jamais o negarei. Quando ao seu lado alegre vou, em sua mão segura estou. Só com Jesus tudo reluz. Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, só Ele satisfaz. A confiança nele pus, não mais me falta paz. Tendo a Jesus comigo assim, minha alegria não tem fim. Vida eterna, livre do mal, Cristo é meu. Tecnologia é bom, mas de vez em quando, né, trava. Quando trava, a gente fica travado aqui também, né? Mas vamos lá. O dia está bonito hoje, não está, Jaqueline? Está lindo. Está lindo. E a gente se sente feliz por um dia tão bonito como esse, porque Deus provê isso para nós. Nós vamos dar início à entrada da plataforma, cantando o hino. Quando começar a música, fiquemos em pé. Vamos em pé? Sinto a presença do Senhor neste lugar.
poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela manhã que nos concedes, a alegria de estarmos em Tua casa e podermos passar esses momentos, não apenas desfrutando da companhia uns dos outros, mas acima de tudo, Pai, de Tua presença e das bênçãos espirituais reservadas para nós no Teu santo dia. Mais uma vez nos colocamos diante de Ti, pedimos que Teu Espírito esteja não apenas em nosso meio, mas em cada coração, de tal maneira que os momentos que aqui passarmos juntos sejam momentos durante os quais possamos crescer espiritualmente e também em comunhão e intimidade contigo. Toma nossa vida em Tuas mãos, oramos agradecidos por Jesus. Amém. Mais uma vez, queremos estender as boas-vindas àqueles que estão nos visitando esta manhã. De maneira especial, queremos estender as boas-vindas a nossos amigos e irmãos que costumamos nos encontrar todo sábado de manhã. Que bom, não é mesmo? Nós temos a certeza de que quando chegamos aqui, mais cedo ou mais tarde, vamos ver nossos irmãos. Que vocês tenham um sábado bem feliz e que foi uma boa decisão de vir à nossa igreja hoje. Que vocês possam sentir as bênçãos e o calor cristão e a amizade fervorosa que existe entre nós. Nós queremos, tem só um anúnciozinho, aliás, dois anúncios importantes. Um, nós vamos lembrar os irmãos que em casa, nos seus períodos de cultos, nas suas horas individuais, nas suas orações particulares, vamos sempre lembrar de orar esta semana pelo casal Eurípides e Serafim, irmã Eulícia e irmã Alicia, Eurípides e Alicia. Que os irmãos são bem conhecidos nossos, vamos lembrar a nossa oração desses irmãos. E a Viviane solicita as diaconisas que se ficam na igreja após o culto. Tem uma reuniãozinha com vocês, diaconisas. Por favor, saiam, cumprimentam, mas lembram que tem que voltar para conversar com a Viviane. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Tem uma pequenina aqui, oh meu Deus. Reino do céu. Lia. Oi, Thalia. Tem mais pequeninos? Ah, estão chegando ali. Tá. Deixa eu sentar mais confortável, né? Thalia está toda linda de vestido verde. Bom dia, Caio. Bom dia, Diego. Ah, vocês são pequenininhos ainda. Mas, Tatá, segura aqui. Eu estou colocando na mão da Tatá uma caneta. Não se preocupe, não está aberta, ela não vai riscar nada. Nem vestido lindo. Essa caneta é um objeto. A caneta fala, Caio? Fala? Não. Mas a caneta pode ser usada para ajudar. Sabe como, Caio? Sabe como, Diego? Se a gente escreve alguma coisa, desenha um coração, hein, Caio? Você sabe desenhar um coração? E faz um coração e dá para o papai, e dá para a mamãe, e diz assim: papai, mamãe, Jesus te ama. Não é? A gente está ajudando o papai e mamãe a ficar mais perto de Jesus. A historinha que eu trouxe hoje está aqui, ó. E também tem a ver com coisas que a gente usa. Essa coisa que a gente usa, as pessoas grandes usam muito.
Olá, Laurinha. Mas tem outra coisa também que a gente usa, que está na Bíblia. Uma vez uma mulher usou o quê? Um perfume. Não foi? Para chegar perto de Jesus, lavar os pés de Jesus. Mas não é essa história que eu vou contar hoje. Que história é essa? O que é isso aqui? Vocês sabem o que é isso aqui? Deixa eu dar uma na mão da Thalia, que tudo ela quer segurar, né? Raio. O que eu estou dando aqui para as crianças são exemplos pequenininhos, exemplares de corda. Mas o que a corda tem a ver com a Bíblia? Onde que está a corda numa história da Bíblia? Como que a corda ajudou alguém a chegar pertinho de Jesus na Bíblia? Hein? Provavelmente alguns saibam. Os adultos devem saber. Mas está aqui. Vamos abrir? Eu usei uma corda para ajudar a abrir a minha Bíblia. Olha só. Espero que a corda não tenha saído do lugar certo. A corda não está nem conseguindo abrir. Saúde. Um dia, tinha um homem que estava muito dodói. Olha só. Ele estava tão dodói, deixa eu botar o homem dodói aqui, que ele vivia assim, ó, Caio, na cama. O tempo todo na cama. Ele não podia andar. Aí, uns amigos dele disseram, a gente tem que fazer ele chegar perto de Jesus. Eles queriam ajudar. Só que quando eles foram lá perto da casa, as pessoas disseram, não dá para entrar. Está muito cheio, muito cheio. Como é muito cheio? Estava assim, ó. Faz assim com a mãozinha. Estava assim, cheio de gente lá dentro. Muita gente. Aí sabe o que foi que aconteceu? Mas a gente vai dar um jeito. Aí veio a corda. E eles pegaram as cordas e amarraram aqui na cama. Tia Ângela não vai amarrar, senão a gente vai passar o resto da manhã aqui até a Tia Ângela conseguir, né? Mas ficou assim, ó, tudo amarradinho aqui. E eles foram lá em cima do telhado e colocaram a cama por cima, abriram o telhado, quebraram e desceram aquele homem lá, bem pertinho de Jesus. E sabe o que foi que aconteceu quando ele chegou bem pertinho de Jesus? Olha só, agora eu vou botar isso aqui. Olha só o que aconteceu. Olha aqui, ele chegou pertinho de Jesus e Jesus fez ele, olha só, Diego, fez ele andar. Ele ficou curado. Está vendo, Laurinha? Está vendo, Thalia? Você está vendo? Com coisas simples, uma simples corda pode ajudar a gente a chegar pertinho de Jesus, não é? Tem muitas outras histórias, Thalia. Está vendo como é muito interessante a Bíblia? Thalia está tão feliz que está folheando a Bíblia. Tá bom? Vamos lembrar que a gente pode usar coisinhas pequeninas que podem ajudar a outras pessoas chegarem perto de Jesus e a gente também está bem pertinho. Tá certo? Vamos pedir ao papai e mamãe para sempre nos mostrar como ajudar. Tá bom? Vamos orar? Junta as mãozinhas. Tá. Junta as mãozinhas, fecha os olhinhos. Querido Papai do Céu, muito obrigado por estes momentos aqui, pela historinha. E, Senhor, ajuda papai e mamãe a nos cuidar e a nos ensinar a fazer as coisas para ajudar os outros. Fica conosco, fica com o sermão, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ficar com papai e mamãe, bem juntinhos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, todas as crianças, Ele a todas ama. Vinde a Jesus, vinde a vinde a Jesus. Jesus, dos pequenos é o reino
2 Coríntios 8. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação. Houve abundância do gozo e como a sua profunda pobreza. Superabundou as riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Pedimos-nos com muitos rogos e graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Amém. Agora demos a oportunidade aos diáconos que recolham os dízimos e as ofertas. Muito obrigado, Senhor, por esses dízimos e as ofertas. Muito obrigado, Senhor, por ter cuidado de nós até aqui, Senhor. Muito obrigado por nós termos, Senhor, a nossa mesa farta. Esteja com todos aqueles que não têm, Senhor, e também que esses dízimos e ofertas possam chegar aos lugares necessitados de acordo com a Tua vontade. Tudo isso, Senhor, nós te agradecemos e pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Continuando ao culto ao nosso Senhor, cantamos o hino de número 7. Ao som da música, possamos pôr de pé. Sejas louvado, Rei Criador da natura. Louva minha alma, louva com zelo e ternura. Louva ao Senhor pelo insondável amor.
Seja somente Senhor, por teu amor sempre eterno. Continuamos a nossa oração, nós vamos colocar a joelhos e seremos dirigidos em oração. Entre as muitas bênçãos deste teu santo sábado, nós queremos agradecer as bênçãos de estar presente na tua casa de oração para render mais um culto de adoração, louvor e graça a ti. Suplicamos que dos altos céus venha aceitar os nossos louvores e as nossas orações, os nossos agradecimentos, derramando sobre cada coração as tuas bênçãos, a paz, a tranquilidade e a certeza de que um dia estaremos contigo quando tu voltares. Uma bênção especial pedimos sobre os visitas que estão conosco esta manhã, que eles também possam sentir a alegria de estar na tua casa de oração. Suplicamos uma bênção especial sobre a mensagem desta manhã e que o Senhor venha abrir nossos corações para que possamos assimilá-la e possamos melhorar nossa vida espiritual com a tua ajuda. Queira nos abençoar com os humanos que se seguem. No doce nome do Filho amado Jesus pedimos. Amém.
sem pausas agora, eu espero, né? Que o nome do Senhor possa ser honrado e glorificado através da letra desse hino e que Deus possa falar com você através da música.
Amém. Eu lembro que na época em que eu estava no seminário, eles tinham um coral no colégio, né? O coral Carlos Gomes. Eram vários corais, mas o coral principal era o Carlos Gomes, né? E fazer parte do coral significava que você estava no grupo, né? Você fazia parte da turminha do colégio ali, os mais populares e tudo mais, né? Fazer parte do coral sempre é bom. Eu lembro que eu tentei entrar no coral, né? Mas não passei no teste. E aí... E a frustração foi grande, né? Então eu fiquei muito feliz quando soube que vai abrir o coral aqui, né? Quem sabe vou conseguir curar essa frustração de 20 e poucos anos, né? Quem sabe no coral aqui. Mas ao mesmo tempo pensei bem e disse, não quero arruinar nosso coral, né? Eu quero que a igreja tenha um bom coral. Então, mas todos estão convidados, né? Espero que você faça parte desse coral e aproveite essa oportunidade, tá bom? Um bom dia a todos, um bom sábado, aos nossos amigos internautas também, que estão conosco aí acompanhando o culto, onde quer que você esteja. Que a bênção de Deus também chegue aí até o seu lar, sua casa, onde quer que você esteja. Que a presença de Deus seja a mesma, né? E que você usufrua desses momentos de comunhão com Ele também. Como é que você passou o dia ontem, né? Escapou da onda de calor? Graças a Deus, né? Que o dia começou, terminou. E à noite tivemos o pequeno grupo, né? 3 pequenos grupos já voltaram com força total. Ontem eu acho que só o central não funcionou, mas o Weber já me falou que sexta que vem já funciona novamente, né? Creio que os jovens estarão fora uma parte do grupo semana que vem, mas creio que sexta-feira à noite deverão fazer lá, reuniãozinha mesmo do pequeno grupo, lá em Foster, de qualquer forma, né? E assim, a partir da semana que vem, voltamos aí com força total, né? E os pequenos grupos, mais uma vez, o privilégio de estarmos juntos como igreja, como amigos, para louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Irmãos, confesso que passei a semana inteira meio relutando a respeito do tema que ia pregar hoje. Pela dificuldade do tema e talvez a sensibilidade do tema, né? Ainda ontem à noite, antes do pequeno grupo, o pessoal chegar lá em casa, ainda estava ali olhando os dois sermões e pensando na possibilidade de trocar. Não sei quantos leram a newsletter que enviei na terça-feira, né? Ali estava o título do sermão, e o título do sermão era Por que ser um adventista? Né? Por quê? E é um tema um pouco difícil de abordar, mas eu decidi de qualquer maneira conversar com a igreja hoje. E hoje, mais do que um sermão, é acima de tudo uma conversa bem franca, da gente conversar e a gente poder crescer espiritualmente através do tema que abordaremos nessa manhã. E sabe, de vez em quando algumas perguntas consomem minha mente, é natural, às vezes surge uma coisa e eu fico remoendo aquilo ali durante semanas, meses às vezes, né, escrevendo coisas, lendo sobre o assunto. Às vezes eu até gostaria de não fazer tantas perguntas. Seria muito mais fácil caminhar pela vida, não é? Passar pela vida sem muitos questionamentos, muito mais simples. Você simplesmente aceitar as coisas como elas são e pronto, não é? Muito mais simples. Mas eu não sei se essa seria a postura mais sábia, mais inteligente. Até porque nós somos convidados a prestar um culto racional a Deus. Não é isso que Paulo diz em Romanos? Um culto racional. Então Deus não quer um culto irracional. A nossa fé em Deus, ela não é fideísmo. E há uma diferença. A nossa fé não é fideísmo, não é uma fé cega. Não é uma fé que se baseia num vazio, que cresce no nada. Não. A nossa fé tem evidências. Ela tem evidências, né? Eu vou dar um exemplo. Nós cremos em Jesus Cristo. E nós temos evidências para isso, né? Todas as pessoas, sejam cristãs ou não cristãs, até mesmo os ateus, eles creem no Jesus histórico. Só um louco para negar que Jesus existiu. Jesus foi um personagem histórico, ele andou nesse mundo. Há mais registros sobre a vida dele do que muitos outros personagens. O que é isso? Ah, a tela. Oh, tá bom, eu pensei que estava acontecendo alguma coisa, né? Eu digo, eu não quero ser pego de surpresa pelas costas, né? Então deixa eu ver o que é que vem por aí, né? Mas Jesus existiu, ele foi um personagem histórico, real, né? Mas a questão é que Jesus, ele falou coisas sobre ele. A gente não pode olhar para Jesus apenas como um exemplo de vida.
Ele andou aqui, mas ele disse que ele era Deus. Então você não tem meio termo, né? Ou ele é quem ele disse que era, ou ele foi um grande mentiroso, o maior charlatão que já existiu na história da humanidade. Além disso, quando ele ressuscitou, você tem evidências. Pelo menos 500 testemunhas estiveram com ele e o viram depois da ressurreição. Né? Então isso tudo está registrado. Você tem evidências. A nossa fé, ela não é fideísmo. Mas ao mesmo tempo eu entendo que essas perguntas, elas às vezes, elas nos consomem, não é? Elas nos consomem. E embora a nossa fé não seja fideísmo, a gente não pode também depender somente da razão. A gente não pode, não é? Eu não posso me aproximar da Bíblia, de Jesus ou do que quer que seja, apenas com os elementos da razão. Porque a realidade vai muito além do que aquilo que a gente vê, muito além. A realidade que nos cerca não é apenas aquilo que a gente enxerga e toca. E se a gente não conhece tudo, nem mesmo das coisas que a gente enxerga e toca, quanto mais as realidades que a gente não vê, o mundo espiritual. Nós não temos ferramentas para isso. Então a fé, ela também não pode depender somente da razão. Sabe, essas coisas são apenas exemplos de, às vezes, questionamentos, perguntas e raciocínios que ficam passando pela minha mente. Mas nas últimas semanas, uma pergunta mais objetiva me consumiu, que é a razão do tema de hoje. Por que alguém deveria ser um adventista? Ou então, por que alguém deveria permanecer adventista, caso você já seja? Por quê? Não é? Se você nasceu, por exemplo, como adventista, nasceu como cristão adventista, é fácil a resposta. É muito fácil. O adventismo, querendo ou não, ele lhe fornece a moldura da sua vida. A moldura da sua vida. Ele dá a você a sua identidade, o seu senso de existência. Ele lhe fornece a moldura da sua vida. Não é? Um professor judeu ateu certa vez comentou que ele não seria nada se não fosse o judaísmo. E alguém que conversava com ele questionou o seguinte: mas você é ateu, então como é que você diz que o judaísmo lhe deu todo o senso de identidade? Ele diz justamente isso. Se eu não tivesse esse meu background, se eu não tivesse esse judaísmo que me cerca, eu seria quem? É ele que me dá o senso de pertencer a uma comunidade, de não ser apenas um ser humano solto, me dá um senso de história, cria uma moldura sobre a minha vida. Então o adventismo não é diferente. Se você nasceu adventista, é muito mais fácil ficar na igreja do que sair dela. Porque se um dia você sair da igreja e abandonar tudo isso, você vai perder o alicerce da sua vida. Você vai perder a moldura na qual a sua vida ela se desenvolveu. Você vai perder a sua identidade como pertencendo a alguma coisa. Então é muito mais fácil você ficar do que sair. Mas aí vem uma outra questão. E se você não nasceu adventista? Por que é que você deveria se tornar, caso você não seja? Ou por que você deveria permanecer, caso você tenha tomado sua decisão tempos depois? Essa pergunta nos leva a uma outra pergunta, talvez ainda mais séria. Por que uma igreja adventista do sétimo dia? Qual é a necessidade da nossa existência? Qual é a necessidade? Na busca dessa nossa identidade, né, que justifique a nossa existência, a igreja tem oscilado entre dois extremos. Né? De forma geral, nós, indivíduos, né? Às vezes nós justificamos a necessidade enfatizando justamente os aspectos singulares da nossa fé. E aí a gente fala sobre a questão do santuário, a questão do sábado, dos eventos finais. Bem, é isso aqui que é a nossa identidade. Alguns, no entanto, às vezes se levantam e tentam ser, quem sabe, um pouco mais politicamente corretos, né? E dizem, não vamos tanto enfatizar as nossas diferenças, vamos, quem sabe, enfatizar nossos aspectos comuns com as outras igrejas evangélicas. Então, nós também cremos em Cristo. A gente também crê em determinados, vários aspectos que são comuns. E aí nós somos evangélicos também. E nessa tentativa de encontrar uma identidade, a grande verdade é que a gente tem oscilado muitas vezes entre esses extremos, em nos colocarmos completamente do outro lado e às vezes nos colocarmos tão junto dos demais que nós perdemos até mesmo a nossa razão de existir como grupo, como igreja ou como pessoas.
mencionei politicamente correto, e é interessante perceber que Jesus, quando esteve aqui, ele não teve essa preocupação em ser politicamente correto. Já perceberam? Né? Jesus, por exemplo, ele falava que ele conhecia uma verdade. Ele falava várias vezes, ele afirmou que havia uma verdade. Ele não apenas afirmou, por exemplo, que havia uma verdade, mas ele declarou que ele próprio era a verdade. Ele declarou isso. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão o quê? Senão por mim. Hoje, se Jesus estivesse em nosso meio, quem sabe, muitos de nós até diríamos a ele, olha, vamos tentar uma abordagem mais soft, né? Uma abordagem mais... Não precisa ser tão incisivo, dizendo que existe uma única verdade e que você é essa única verdade. Jesus ele não se encaixaria muito, talvez, na nossa maneira hoje de conversar com as pessoas, quando nós tentamos, muitas vezes, dar uma ênfase no ser politicamente correto. Jesus, por exemplo, ele acreditava que havia erro. Ele acreditava que existe o erro e a verdade. E que pessoas que acreditam no erro estão erradas. E ele afirmava isso de maneira clara, de maneira categórica, não é? Como alguém que de forma, às vezes, até agressiva, no bom sentido, defendia suas ideias. Às vezes eu até acho que Jesus teria muita dificuldade de viver na nossa sociedade, onde a gente tenta não enfatizar as diferenças e nem ser muito absoluto nas afirmações, mas quem sabe tentar acomodar as coisas para que todo mundo fique feliz. Não é? É interessante que, lendo a respeito de Cristo, Jesus não apenas tinha essa atitude não politicamente correta, mas Jesus também tinha uma marca que era uma espécie de arrogância santificada. Né? Ele acreditava tanto nessa verdade que ele era e que ele ensinava, que ele comissionou os seus discípulos, a sua igreja, a espalhar essa verdade. Porque ele acreditava que era importante isso, que outros deveriam conhecê-la e obedecê-la e segui-la. Né? E aí os discípulos, eles receberam essa ordem. E talvez muitos devem ter pensado, olha, quem é esse homem, né? Que tem uma verdade que ele crê e que ele anuncia e que acha que todo mundo mais deve conhecer. Mas os discípulos, sabe o que fizeram? Eles não somente obedeceram, mas eles cumpriram o mandato e espalharam o cristianismo por todo mundo conhecido da época. É interessante quando a gente lê um pouquinho a respeito da história da nossa igreja, né? Porque o adventismo primitivo, lá no início, 1844, e a partir dali, sofria dessa mesma síndrome. Se você der uma olhadinha um pouquinho na história da igreja, é interessante, nós sofrimos dessa mesma síndrome. Os nossos pais, os fundadores da igreja, eles acreditavam que tinha uma verdade, eles criam nisso, que tinha uma verdade. Pelo menos uma verdade presente, importante para aquele momento e esse momento da história. E não somente acreditavam que havia uma verdade, mas criam que era necessário espalhar essa verdade para o mundo. Eles tinham o mesmo problema de Jesus, né? Aquela atitude não politicamente correta e, ao mesmo tempo, essa santificada arrogância de espalhar essa verdade a todo mundo. No início do século passado, várias denominações cristãs se reuniram e convidaram a nossa igreja, a Igreja Adventista, para participar dessa reunião, porque tinha um plano estratégico. E o plano era o seguinte: vamos usar a razão, né? Vamos dividir o mundo em quadrantes e cada igreja vai assumir uma parcela do mundo para pregar o evangelho. Então vamos unir forças. Ao invés de todo mundo atirar no mesmo lugar, vamos dividir os alvos. E assim nós alcançaremos todos juntos a missão de pregar a Cristo a todo mundo. Esse era o plano. A igreja esteve na reunião, mas rejeitou a proposta. A igreja disse não. O nosso campo missionário é o mundo. Nós não estamos aqui para pregar a uma parcela do mundo. A verdade que nós temos e cremos que temos, e cremos que é importante que as pessoas ouçam, ela deve ser pregada a todo o mundo. O livro do Apocalipse, a compreensão do Apocalipse dava à igreja essa noção, essa visão clara. Uma santificada arrogância. E muitos olharam como quem diz: quem essa igrejinha pensa que é? Assim como muitos olharam para os discípulos, não é? Querer alcançar o mundo inteiro sozinhos, com essa verdade que dizem que tem. Mas sabe o que aconteceu? O adventismo se tornou
e ainda hoje é, o grupo cristão universal e unificado, o maior grupo cristão universal e unificado, não dividido em facções e diferentes igrejas, o maior, porque cria nisso. O interessante é que parece que nesse começo do século XXI, essa época que nós vivemos, essa visão tem mudado, principalmente em países como esse aqui, não é? Onde o ser politicamente correto é extremamente importante, e a gente tenta amaciar as coisas, e a gente não enfatiza mais algumas verdades distintivas. E talvez a gente já não acredita mais que a missão seja de fato levar a todos, inclusive a outros que não compartilham da fé cristã. Mas quem sabe apenas termos para nós. E se alguém quiser que venha ouvir de mim. E é interessante que a perda dessa visão clara de que há uma verdade que ela deve ser levada a outros, a perda dessa visão apocalíptica, ela tem meio que castrado a igreja, né? Uma palavra meio forte, mas é isso mesmo, castrado. Né? E em muitos países envolvidos a igreja está encolhendo, essa é a realidade. É interessante que a castração é um processo muito antigo. Né? Vocês sabem que Daniel, o escritor da Bíblia, alguns acreditam que é provável que ele tenha passado por esse processo, porque trabalhava na corte dos reis, em diversos governos, e isso era uma prática comum, Acredita-se também que Potifar, não é? Lembram Potifar, ali de Faraó, ali de José, não é? Acredita-se que ele também, porque ele vivia ali, junto também, ali ao Faraó. E talvez isso explique as atitudes de sua esposa, não é? Pulando em cima de José, mas ele talvez tenha passado pelo mesmo processo. Então isso era um processo muito comum, não é? Origen, ele foi um famoso teólogo do século III, não é? Ao ler o texto, onde Jesus ele diz que muitos se fizeram eunucos pelo reino de Deus, está lá em Mateus 19:12. A história registra isso, que Origen, quando leu esse texto, ele foi lá, pegou uma faca e castrou-se a si próprio, acreditando que a Bíblia dizia que era isso que ele deveria fazer. Não é isso, irmãos, não é isso, ok? Alguns corais de música da Idade Média, por exemplo, sabe o que eles faziam? Era uma prática comum durante a Idade Média, alguns corais. Eles castravam os garotos pequenininhos para que a voz deles permanecesse o quê? Aguda, né? A voz permanecesse aguda, né? E toda vez que eu leio isso, eu fico pensando, graças a Deus que eu nasci no século XX, né? Que não canto, ok? Então estamos fora de perigo, né? E a propósito, isso não é pré-requisito para o nosso coral da igreja, viu, gente? Fiquem tranquilos, viu? Não é pré-requisito. Mas era uma prática comum, né? Era uma prática comum. Mas o interessante é que do ponto de vista religioso, quando, como igreja e como cristãos, abandonamos essa postura de termos essa santificada arrogância e uma crença numa verdade única, absoluta e necessária, de forma geral, nos castramos a nós mesmos. E problemas surgiram em decorrência disso. Se você olhar, por exemplo, para o mundo cristão de forma geral, crenças como o nascimento virginal de Jesus Cristo, a sua ressurreição, a sua segunda vinda, o segundo advento, né? O criacionismo, que a gente tem estudado como sendo literal, em 7 dias de 24 horas, a própria crença de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, o único, e que é a palavra de Deus única e revelada ao ser humano. Essas verdades não são mais ensinadas, de forma geral, no mundo evangélico. Tudo isso foi suavizado, tentando fazer com que nós nos tornemos o quê? Mais politicamente corretos no mundo em que nós vivemos. Né? Eu li um livro há um tempo atrás, de Dean Kellen, onde o título do livro é Por que Igrejas Conservadoras Crescem. É interessante o livro. Né? E antes de mencionar o que ele afirmou, apenas para fazer uma distinção, existe uma distinção, uma diferença entre ser conservador e ser tradicional. Né? Nós, por exemplo, somos como igreja conservadores, no sentido de que a nossa teologia é conservadora. Nós cremos que a teologia deve vir da Bíblia e que a Bíblia deve ser tomada como ela é. A gente não tem que adaptar, que a Bíblia é inspirada, de capa a capa. Então, nesse aspecto, nós somos conservadores na teologia. Ser tradicional já é uma outra coisa. É alguma coisa muito mais relacionada a hábitos e costumes. Jesus, inclusive, ele falou muitas vezes contra a tradição. Ele não foi muito favorável às tradições. Ele falou muitas vezes que as tradições atrapalhavam o caminho. Muitas regras haviam sido criadas na própria época dele e que não eram expressamente a vontade de Deus. E ele falou contra isso. Então, ser conservador
na doutrina é uma coisa boa. Ser tradicional talvez necessite de equilíbrio da nossa parte. Mas no livro dele, olha o que ele menciona. As igrejas conservadoras crescem porque defendem algo. Ele sugere o seguinte: se alguém vai se unir a uma igreja, é porque ela representa uma verdade especial. E ela sabe disso. As pessoas se unirão a uma igreja que se levante contra a cultura atual e que seja arrogante o suficiente para anunciar que existe erro e verdade e que ela tem a verdade. E a pergunta é óbvia. Se não existe essa verdade especial, por que eu deveria me unir a qualquer grupo? Por quê? Se esse grupo não tem uma verdade especial e única que só ali eu vou encontrar, por que eu deveria me unir a ela? Por isso que Jesus, talvez, em Mateus capítulo 5 a 7, ele pregou o Sermão do Monte, não é? E foi logo no início do ministério dele. E o Sermão do Monte talvez seja a peça contra a cultura mais forte que nós temos na Bíblia. Ele falou coisas que iam diretamente contra a cultura popular da época. E muitos ali já viram de forma clara, bem, esse indivíduo ensina algo que só ele ensina. E muitos se uniram a ele, justamente por causa disso. Né? Sendo assim, se uma igreja, ou se nós queremos ser relevantes naquilo que nós cremos, nós temos que crer numa verdade. E temos que defender essa verdade. E temos que acreditar que essa verdade é única. Porque senão, que necessidade haveria de existirmos para falar o que todos já falam? E aí é nesse aspecto que às vezes eu olho para nós e penso que nós temos uma tremenda contribuição, única, a darmos ao mundo. Única. Quem mais, pense comigo, quem mais está enfatizando no mundo que a vinda de Jesus Cristo é real e é iminente? Quem mais, irmãos? Quem? Quem mais está enfatizando que os 10 mandamentos não são uma peça obsoleta, mas que ainda são o padrão de Deus para a humanidade e para nós? Quem mais enfatiza isso, irmãos? Quem mais denuncia o erro de uma igreja dominante e todas as demais seguindo seus passos, né? E rejeitando o sábado bíblico em contradição com o domingo que se criado pela maioria? Quem mais enfatiza isso? Quem menciona que Jesus está no santuário celestial e que ele realiza ainda hoje uma obra de mediação e todo um sistema que nos ajuda a compreender de maneira muito mais profunda o plano da salvação? Quem mais? Quem mais enfatiza que o sono da morte é um sono e que não existe uma alma imortal vagando por aí? Me diga, quem mais menciona isso no mundo de hoje? Eu lembro quando eu vim para a igreja, 16 a 17 anos de idade. E eu já contei isso aqui na igreja. Entrei na igreja, ouvi 5 minutos de um sermão sobre a volta de Cristo. Mas naqueles 5 minutos, eles foram suficientes para me fazer entender que havia uma verdade única, importantíssima, e que essa verdade deveria ser levada a outras pessoas devido à grandiosidade da sua importância. Na hora, eu percebi, essa igreja é diferente, há alguma coisa diferente, a sua mensagem é única, e há um mundo que precisa ouvi-la. Sejamos sinceros, se nós descobríssemos hoje de manhã que o adventismo não tem nada de novo, que não existe nada de diferente, irmãos, do que em qualquer outro lugar, nada de valioso a oferecer, nada de único, nada de urgente, nada de imperativo, melhor seria nós pegarmos nossas coisas e, quem sabe, voltarmos para casa ou irmos fazer qualquer outra coisa com as nossas vidas. Né? Mas não, nós cremos o inverso. Há uma verdade, e essa verdade deve ser levada ao mundo. Eu quero comentar 3 coisas que têm contribuído para essa neutralização, ou essa castração dessa força, né? Dessa visão que a Bíblia nos dá, essa visão apocalíptica, né? De que há uma verdade urgente para os tempos de hoje, única e que está em nossas mãos. 3 coisas que têm contribuído para que isso seja anulado. Primeira delas, uma pregação bestificada, né? A palavra besta mesmo, né? Uma pregação bestificada. Eu vou explicar um pouquinho mais, né? Por muito tempo, nós falhamos em apresentar essa mensagem urgente, importante da volta de Cristo e tantas outras coisas, num contexto onde Jesus seja o centro.
onde Jesus está ali no centro. A gente conhece tudo de gráficos, de datas, de profecias, e 2.300 das manhãs e outras coisas mais, mas muitas vezes desconectadas de Jesus Cristo. E aí muitas pessoas ao longo dos anos se cansaram desse tipo de coisa e jogaram tudo fora. Jogaram tudo fora. E começaram a pensar o seguinte: falar desses assuntos é coisa de fanático, isso está fora de moda, isso é coisa antiga. Vamos falar de coisas mais atuais, quem sabe coisas mais relevantes para a sociedade hoje. E jogaram tudo fora. Ellen White, ela menciona que Jesus e seu sacrifício como expiação pelos pecados é a grande verdade em torno da qual todas as demais verdades se ajustam, em torno de Jesus, tudo se encaixa. O Filho de Deus levantado na cruz deve ser a fundação de todo o discurso dado em nossos púlpitos. Não é? Nós erramos nisso durante muito tempo. Muita ênfase em gráficos, em bestas, em profecias, e às vezes desconectado de Jesus Cristo. Não é? E eu não estou dizendo aqui que isso não seja importante, entenda bem. Daniel 2, que coisa tremenda. Aquela imagem de Daniel, a sucessão dos reinos, desde Babilônia até a subdivisão da Europa moderna e terminando com a volta de Cristo. Que capítulo tremendo. Apocalipse capítulo 13, falando ali sobre a união dos espíritos imundos, né? E mencionando justamente todo esse sistema que o diabo criou para enganar e deturpar a verdade. Tudo isso é importante e fundamental. Mas olha uma coisa, Jesus está lá. Jesus está lá. Em cada texto, em cada profecia, em cada esquina, Jesus está lá. Ele é o centro. Leia o Apocalipse e você vai perceber isso. Ele é o centro. No capítulo 1, ele é o alfa, ele é o ômega. No capítulo 2 e 3, Jesus é aquele que caminha, ele é o Senhor da igreja, caminhando entre os candelabros. No capítulo 4 e 5, ele é o Cordeiro, que abriu os selos. No capítulo 6, ele é o Cordeiro, ali está de novo. No capítulo 12, ele é o bebê que nasce, que é perseguido pelo o dragão, mas que salva o mundo pelo seu sangue. No capítulo 14, ele é apresentado como aquele que vem sobre as nuvens para realizar a colheita com a foice na mão. No capítulo 19, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, chegando num cavalo branco e trazendo a salvação. Então, não me diga que ele não está lá, ele está lá, em cada lugar, em cada esquina, em cada curva, em cada texto, em cada profecia. Jesus sempre foi e ele é o centro. A maneira mais efetiva para a gente anular o poder da nossa mensagem e da nossa crença é nós pregarmos as verdades que conhecemos, sem enfatizarmos que Jesus está no centro de cada uma delas. Tirarmos ele do centro de tudo. Não é? De que adianta, irmãos, 2.300 manhãs? De que adianta Daniel? De que adianta sábado? De que adianta vegetarianismo sem Jesus? E a grande verdade é que durante muitas décadas nós formamos gerações de legalistas, não é? Porque a ênfase não estava em Jesus, mas estava no ensino pura e simplesmente. Jesus, ele, quando esteve aqui, ele estava preocupado com isso, em que ele deveria ser o centro de tudo. Não é? Perceba que ele, quando conversava com Nicodemos, em João capítulo 3, ele mesmo disse: olha, eu quando for levantado da terra, o que é que vai acontecer? Eu vou atrair todos a mim. Jesus, ele queria deixar claro que ele é o centro, é ele quem atrai. Tudo mais deve deve girar e encontra o seu sentido na pessoa de Jesus Cristo. Ele, e não os seus ensinos, vem em primeiro lugar. A doutrina certa, sem Jesus, não adianta. Não adianta. Talvez por isso, a pergunta mais importante em nossa vida seja: quem é Jesus para nós? Né? Quem é Jesus para nós? Antes de você me dizer o que você crê, o que significa Jesus na sua vida? O que significa? A nossa percepção de Cristo é muito importante. Eu fui pastor numa igreja há muitos anos atrás e aconteceu uma coisa curiosa. Havia uma irmã da igreja, logicamente não vou dizer o nome dela, né? Mas ela teve um filho. Ela teve um filho. Há muitos anos. Quando eu cheguei, o filho já era adulto. Mas ela colocou o nome do filho de Jesus. O nome do filho era Jesus. Jesus alguma coisa. O que é uma coisa totalmente desaconselhável. Nunca faça isso. Nunca, sabe? Nunca. Mas ela pôs o nome do filho de Jesus. E quando eu cheguei na igreja, era interessante, porque Jesus havia abandonado a igreja.
Então você vê o problema, né? Jesus tinha apostatado. E toda quarta-feira ela se levantava para pedir oração na igreja. E ela sempre se levantava e dizia, olha, eu queria que vocês orassem por Jesus. Né? Não é piada, irmão. E ela dizia que ele não só saiu da igreja, ele passou a viver uma vida completamente contrária aos princípios. E ela dizia, não, porque Jesus chegou bêbado no final de semana, Jesus não sei o quê, e aprontou aquilo. E era complicado. Uma vez uma visita me procurou, a gente estava conversando e eu disse, mãe, aí o que é que você tem gostado da igreja? Está gostando? Ah, pastor, adoro tudo. Eu só não entendo uma coisa, por que aquela irmã sempre fala mal de Jesus toda quarta-feira, né? E eu disse, não, aí eu fui explicar o que era. Porque a visita não sabia, né? Eu fui explicar o que era. Mas perceba, toda uma vida espiritual estava ficando comprometida por uma percepção equivocada, né? E às vezes eu me pergunto o seguinte, como é que você percebe Jesus na tua vida pessoal? Como é que você percebe? Sabe? A doutrina é importante, o ensino é importante, tudo é importante. Mas Jesus é o centro, e ele deve ser o centro. Senão nós vamos neutralizar o poder dessa própria verdade em nossa vida. A segunda maneira de você neutralizar ou castrar o poder dessa verdade que nós cremos, não é? E que deve ser ensinada ao mundo, é perdermos de vista essa perspectiva mais ampla do bem e do mal, desse grande conflito. Se você perder de vista a perspectiva de que tudo o que acontece no mundo e no universo acontece no contexto do grande conflito entre o bem e o mal, você vai perder o poder de ser impactado por esta verdade. A nossa compreensão desse conflito, desse contexto, é que traz significado à nossa existência, como igreja, como indivíduos. E não só significado, mas urgência. Porque esse conflito está acontecendo e o fim é iminente, algo deve ser feito. E não amanhã, mas hoje. Hoje. A perspectiva desse fim iminente, de um Deus soberano na história, né? De que a história ela caminha para um clímax, e que esse clímax é a revelação de Deus para encerrar esse conflito, tudo isso torna a nossa existência relevante e dá significado à nossa vida como indivíduos e como igreja. Sem isso, irmãos, nós seríamos apenas mais uma igreja evangélica com o sábado, né? A única diferença seria essa. Mas não, existe um conflito em andamento e o fim é iminente e por isso é importante, né? A verdade que cremos e anunciarmos ela aos outros. Eu estava olhando esses dias o Inário. Sabe o Inário? Né? É interessante. Os hinos, o teor dos hinos. Já perceberam como era o conteúdo de alguns hinos no passado? E eu não falo de um passado distante. Né? Eu estava dando uma olhada na letra. Fé é a vitória. Né? Olha, interessante. Vitória. Né? Soldados de Jesus. Né? Marchar. Olha aí aquele senso de... Né? Tinha um outro, todos prontos, disse o mestre, a comigo padecer, né? E assim respondemos, aí-nos prontos a morrer. Olha o senso de conflito, de combate em andamento, né? Ó cristãos avantes, com fervor marchar. É interessante como muitos dos hinos, eles tinham esse conteúdo de que há um conflito. E que nós somos, acima de tudo, um exército, prontos para uma batalha. E que esse conflito é urgente, ele é iminente. E que nós temos que buscar um preparo imediato para essa batalha que se trava a cada dia. A perspectiva ou a percepção da igreja tem mudado. E às vezes eu me pergunto o seguinte, o que é que nós somos? Como é que você enxerga a igreja? Sabe, irmãos? É ótimo. E eu adoro pequeno grupo. Adoro os almoços. Hoje, né, junta a panela. E quando é almoço na igreja, o sócio. Tudo é importante. É muito importante. Mas nós somos muito mais do que um grupo social. Nunca perca de vista isso. Mais do que um grupo social, eu enxergo a nós como um exército de Deus nesse mundo. É o conteúdo que a gente encontra nesses hinos do passado. Não é? Esse exército de Deus. Nunca sinta-se confortável demais nesse mundo. Não é o objetivo de Deus, irmãos. Deus não quer que você se ambiente de tal maneira nessa vida que você ache bom demais estar aqui. Tudo bem, tem coisas boas, mas nunca perca a perspectiva de que há um fim e um conflito em andamento. Em 2010, eu fui a Chicago e fui visitar aquela que é considerada uma das maiores igrejas evangélicas do mundo. São quase 40 mil membros da igreja. O auditório para 12, 13 mil pessoas, um ginásio, na realidade, eles têm vários cultos.
E aquele dia era dia dos pais, então foi um dia especial. Quando nós chegamos no pátio da igreja, que mais parecia um shopping center, né? Havia uma exposição de carros antigos. Eu nunca vi aquilo. Devia ter ali pelo menos uns 60 ou 70 carros antigos. Dentro da igreja, na plataforma, haviam 3 carros que aí ia ter uma encenação dos jovens. Um deles era uma Ferrari, a coisa mais linda do mundo, lá na plataforma, né? Para vocês verem o nível como era. A entrada para a nave da igreja, escadas rolantes, lojas, restaurantes. Dentro da igreja, todo mundo com o seu café na mão, seu chocolate quente. Alguém passava anotando os pedidos e trazendo do restaurante as pessoas ali dentro. E eu confesso a vocês, eu me diverti muito. Foi muito bom. A pessoa que falou deu um show na oratória. E foi uma coisa deliciosa. Eu fui embora naquele dia. Que dia agradável. Mas depois eu percebi uma coisa. Eu não fui confrontado em nenhum momento com o meu pecado. Eu não fui confrontado em nenhum momento com a existência de um Salvador e a necessidade de arrependimento e de perdão. Eu não fui confrontado nenhuma vez com a existência de um Deus que quer transformar a nossa vida, que não quer que nós nos conformemos com esse mundo. Eu não fui confrontado. E aí eu fui embora naquele dia e percebi que, embora eu tenha estado num prédio de uma igreja, eu não havia ido a uma igreja, mas eu havia tido uma tremenda experiência social, com amigos e com pessoas que têm hábitos comuns aos meus. Sabe, nós nunca podemos perder de vista o contexto em que nós vivemos. Perder de vista essa visão do conflito, do bem e do mal, é justamente tirar da nossa vida, ou da nossa crença, ou da Bíblia, o poder da urgência da mensagem que ela nos apresenta. Cada escolha, cada passo, cada decisão que você toma na vida, cada pensamento te conduz numa ou noutra direção, nesse conflito que está em andamento. A terceira e última coisa que pode neutralizar ou castrar o poder dessa mensagem e daquilo que cremos é perdermos de vista a característica dupla de Jesus Cristo, que está no Apocalipse. Jesus, ele é o Cordeiro, mas no Apocalipse, Jesus também é apresentado diversas vezes como o leão da tribo de Judá. Ponha o Cordeiro junto com o leão e você vai ter uma imagem completa do que é Jesus, perfeita. Elimine uma delas, você vai ter uma visão deturpada, parcial do que é Jesus Cristo. A grande tentação na nossa vida espiritual, individual, é nós às vezes enfatizarmos um dos aspectos. Às vezes, por exemplo, alguns enfatizam demais a cruz, os seus efeitos. E olha, Jesus veio, Ele nos ama, e Ele morreu, e que coisa boa, e o perdão. E tudo isso é importante, irmãos. A cruz, o sofrimento de Cristo. Sem isso, não haveria perdão. Sem o sacrifício dele substituinte, nós ainda estaríamos condenados em nosso pecado. Então a cruz e a sua mensagem são tremendamente importantes e devemos exaltá-la. Mas nunca se esqueça, a primeira vinda de Jesus, sem a sua segunda vinda, é sem efeito, é nula. Sacrifício desperdiçado, sangue derramado à toa. A primeira vinda é importante, a segunda é essencial, essencial. A visão do cordeiro, sem a compreensão do leão, torna-se inofensivo. Um cordeiro, inofensivo. Mas o leão, esse tem poder. As duas visões, elas se completam. Porque ele é o leão da tribo de Judá. É que a sua obra como cordeiro na cruz se tornou efetiva e pode mudar, transformar e salvar a nossa vida. A salvação, irmãos, não é apenas um ato só lá na cruz. Ela acontece hoje, acontecerá no futuro, quando Deus livrar o universo da presença de Satanás e do mal. Perceba, Jesus precisa ser o cordeiro, mas ele precisa ser o leão, para que nesse conflito esse mal seja extirpado, erradicado de uma vez por todas. Nunca se esqueça, a mensagem bíblica geral, ela é a respeito do fim do pecado e do estabelecimento do reino de Deus. Essa é a essência da mensagem bíblica. Tudo mais que a Bíblia fala é para chegar nesse clímax final, quando o pecado será erradicado e o reino de Deus será estabelecido. Sem isso, tudo o que aconteceu antes é nulo, é sem efeito. E porque ele é o cordeiro, irmãos, que coisa boa. Eu gosto da visão de Jesus como cordeiro. Quando eu penso em Jesus como cordeiro,
Eu entendo, Ele é o nosso ajudador. Ele é o Salvador, Ele é o que perdoa, Ele é que está ao nosso lado. Ele que sustenta a tua mão, que te dá coragem para continuar as lutas da vida. Ele é o Cordeiro. Isso nos fala de sacrifício, de gentileza, de perdão, a visão do Cordeiro. Mas eu gosto de pensar nele como leão, sabe? Porque quando eu penso em Jesus como leão, eu percebo o poder que Ele tem. Ele é Deus, irmãos. Não se engane. Por mais gentil que seja, Ele é Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou no templo e as pessoas estavam fazendo ali do templo, não é? Ali uma bagunça, uma casa de comércio, Ele não precisou muito, mas apenas com o seu olhar, as pessoas viam nos seus olhos que Ele não era qualquer um, Ele é Deus. E fugiam de sua presença. Ele é leão. E porque Ele é o leão, Ele pode te ajudar. Ele pode te dar poder para vencer as tendências naturais e adquiridas. Sabe? Porque Ele é o leão, Ele é capaz de vencer o mal em nossa vida. Porque Ele é o leão, Ele um dia vai dar jeito a esse mundo caótico que está aí fora. E Ele vai pôr ordem a esse universo que perdeu aí a ordem natural das coisas. Ele vai resolver o problema. E Ele pode te dar a força para ser vencedor também. Apocalipse 5, abra sua Bíblia, vamos terminar com esse texto. Talvez seja a visão mais clara do que eu estou falando. Apocalipse 5. E João diz, eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro, lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. João estava ali e teve essa visão. Aquele livro era o livro que representa a salvação. Ninguém era digno de abrir o livro. E João está chorando. Quem vai abrir o livro? Quem? E aí no verso 5 a Bíblia nos diz que todavia um dos anciãos me disse, João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ele tomou o livro da mão e ele abriu os céus. Percebe o que João viu? Ele clamava por alguém que resolvesse o problema. E o anjo disse, fica calmo. Olhou para um lado e ele viu o leão. E depois ele olhou para a mesma pessoa e ele viu agora o cordeiro que tomou o livro, abriu os selos para implantar a salvação e o seu reino eterno. Ai, irmãos, coisa linda. Ele é o leão, ele é o cordeiro. Eu penso muito nessas coisas. Por que estamos aqui? Mas eu entendo uma coisa, há uma razão. Não podemos nunca, no entanto, nos esquecer de alguns pontos que conversamos, senão vamos neutralizar o poder dessa mensagem. Mas há uma verdade, irmãos, uma verdade urgente, e há um conflito em andamento. E em breve Deus se manifestará para pôr fim a tudo isso, estabelecer o reino que nunca mais passará. Se você me perguntar por que eu sou adventista, eu hoje saberia lhe explicar de forma clara. Desde a minha experiência com meus 16, 17 anos, eu entendi sem saber porquê, mas hoje eu sei o que aconteceu no meu coração naquele dia. Por que você está aqui, eu não sei. Mas eu espero que seja pelas mesmas razões. E que essas razões te levem a permanecer com significado, com alegria no coração, com fervor, com vibração, para fazer parte desse povo, fazer parte desses que Deus, sabe, delegou e entregou uma mensagem, uma responsabilidade, mas também deu uma promessa e uma esperança mais cara que tudo que nós temos nessa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos terminar ficando em pé e vamos cantar um hino que nos fala justamente a respeito dessa nossa esperança maior que temos em Jesus Cristo.
esperança. A vida não tem segurança. O sonho acabou, a fome aumentou, foi tudo que restou. A triste certeza da guerra, a falta de paz sobre a terra, a fuga do amor, o império da dor, foi tudo que restou. Cristo, volte, volte já. Eu não quero aqui ficar. Volte, Jesus, venha logo me buscar. Cristo, volte, volte já. Cristo, volte, volte já. A falta de fé e agonia, a crise na economia, a terra tremer, o ódio cresceu, foi tudo que restou. A luta por sobrevivência, a vida moral, a indecência, doença ruim, o choro sem fim, foi tudo que restou. Cristo, volte, volte já. Eu não quero aqui ficar. Volte, Jesus, venha logo me buscar. Cristo, volte, volte já. Cristo, volte, volte já. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela mensagem da Tua Palavra, obrigado por essa visão apocalíptica, essa compreensão do conflito, essa compreensão de que Jesus está ao centro, essa visão de Cristo como leão, como cordeiro, mas acima de tudo, Pai, obrigado, porque é nessa moldura que a nossa vida encontra significado e a nossa existência como igreja se torna necessária. Ajude-nos para que essas verdades estejam enraizadas em nosso coração e que ao compreendermos isso, que possamos viver a vida cristã com toda alegria, na sua plenitude, mas também com senso de urgência e de dedicação a Ti também. Que a Tua bênção permaneça sobre nós, a Tua companhia, o Teu Espírito em nosso coração. É o que oramos e pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.